Olá, meus irmãos, bom dia. Hoje é domingo. Nós vamos fazer a meditação aqui da lição de domingo, né? Superando expectativas razoáveis. Esse trimestre que começou com o título, né? O amor e a justiça de Deus. E essa semana vem falando sobre essa generosidade, né? Deus que ama com generosidade. O nosso versículo está lá em Oséias 14, versículo 4, que diz o seguinte: Eu curarei a infidelidade deles e o amarei com generosidade, pois a minha ira se desviou dele. O que é generosidade, né? Dando um Google, a gente descobre que o termo usado ali na explicação que se dá para generosidade é você doar algo para alguém, mesmo que esse alguém não mereça e não esperando receber algo em troca. Antes de começar a meditar na lição, eu quero contar uma experiência para vocês aqui, que diz o seguinte, acompanha aí. Nos Estados Unidos, os telefones fixos têm um identificador de chamadas que mostra o nome de quem está ligando. Isso aqui acontece também com o celular da gente, né? Mas lá nos Estados Unidos, um pastor da nossa igreja tem um título a nossa igreja lá tem um título, né? Comunidade Deus Todo-Poderoso. Ele estava na igreja no sábado à noite, numa reunião de comissão, e após os membros irem embora, o pastor ficou no escritório da igreja ainda um tempo para organizar a sua agenda. O horário avançou e ele ligou para a esposa para avisar o seu atraso, o motivo do seu atraso, por não ter chegado em casa ainda. O telefone da esposa não atendia. O pastor insistiu algumas vezes sem conseguir falar com a esposa. Terminando o trabalho, foi para casa e questionou a esposa por que não atender o telefone. Ela se justificou dizendo: o telefone não tocou nenhuma vez. Você deve ter discado o número errado. No dia seguinte, o pastor estava na igreja quando o telefone tocou e ele atendeu. Era um homem perguntando por que alguém daquele número tinha ligado para ele 8 vezes. Tinha ligado na sua casa 8 vezes. Foi aí que o pastor lembrou lá do que a esposa tinha falado, né? E o homem que teve discando, você deve ter discado o número errado, foi o que aquele homem disse, né? Foi aí que o pastor se lembrou do que a esposa disse. O homem disse, o homem do telefone: eu não estou ligando para reclamar, estou ligando para agradecer. É que ontem à noite eu estava depressivo e pensei em colocar fim à minha vida. Na hora eu disse: se o Senhor existe e não quer que eu faça isso, me dê um sinal agora. Foi aí que o telefone tocou e eu olhei no identificador de chamadas. E lá estava escrito: Deus Todo-Poderoso. Eu fiquei em choque e desisti da ideia de me matar. O pastor então perguntou: por que o senhor não atendeu o telefone? O homem disse: eu estava com medo. Deus estava me ligando e eu fiquei com medo de tomar uma bronca de Deus. Irmãos, Deus ama e cuida dos seus filhos muito mais do que nós imaginamos. Basta nós olharmos como ele atuou na história do seu povo desde Abraão até tirá-los do Egito. Na lição de domingo vem falando, né, superando as expectativas razoáveis. Qual era a expectativa do povo de Israel depois de quebrar a aliança com Deus, adorar um bezerro? Não tinha expectativa nenhuma. Quando você vai para o livro de Êxodo 33, no versículo 1, Deus ainda assim, por causa do seu amor generoso para com Israel, 33, versículo 1, disse o Senhor a Moisés: vai e sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito do qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Então enviarei o anjo adiante de ti. Lançarei fora os teus inimigos, que são os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os aveus e os jebuseus.
e sobe para a terra que mana leite e mel. O que seria razoável aqui, irmãos? Que Deus abandonasse o povo, né? Porque eles quebraram a aliança. O ato de Moisés quebrar as tábuas ali está dizendo que o povo tinha quebrado a aliança com Deus. Mas Deus novamente faz uma promessa para Moisés e fala: Moisés, sobe com o povo ainda assim, né? Eu enviarei adiante de vocês um anjo para que acompanhe. E aí no versículo 15, irmão, de Êxodo 34. Então disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não me faça subir deste lugar. Moisés fala: Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça sair deste lugar. Pois como se há de saber se achamos graças aos teus olhos, eu e ao teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o povo de todos os povos da terra? Como é que a gente sabe se Deus estará nos protegendo se Ele não andar conosco, ou se nós não andarmos com Ele? Mas Deus fez a promessa, né, de que estaria com o povo de Israel. E Deus concordou com isso, lá no versículo 17. Farei também o que disseste, porque achartes graças aos meus olhos. Esse era o temor de Moisés, né? Eles acharam graça aos olhos de Deus, e Deus fala: vocês acharam graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. No versículo 19 diz: respondeu-lhes: farei passar toda a minha bondade diante de ti, te proclamarei o meu nome, o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Tudo parecia perdido depois da surpreendente libertação do povo de Deus da escravidão do Egito. Os israelitas se rebelaram contra o Senhor e adoraram o bezerro de ouro. Quando Moisés desceu do monte e viu o que eles havia feito, indignado lançou ao chão as tábuas dos 10 mandamentos, quebrando-as, apesar de terem perdido todo o direito aos privilégios da bênção da aliança concedida por Deus com tanta generosidade. Ele escolheu voluntariamente continuar no relacionamento da aliança com os dos israelitas, ainda que fosse indigno das bênçãos da aliança. Deus decidiu continuar, né, com a aliança, embora os israelitas fossem indignos. No versículo 19, que fala que Deus teria misericórdia, né, de quem ele tivesse, né? Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu compadecer. Aparentemente, nesse texto é erroneamente compreendido, porque dá a entender que Deus é seletivo, né? Ele pode ter misericórdia de uns e de outros, não. Ele faz isso, ele escolhe, né? Ou seja, muito usa esse termo como predestinação, mas o que realmente o texto estava querendo dizer aqui, principalmente no contexto do que aconteceu? Ele está declarando que, como Criador, tem todo o direito e autoridade para ser generoso em sua misericórdia e compaixão, até mesmo com aqueles que não merecem. Era isso que ele estava fazendo naquela ocasião em que o povo de Israel quebrou a aliança, né, e adorou outro ídolo, né? Ao mostrar misericórdia para o povo após a rebelião em que adoraram o bezerro de ouro, mesmo que não merecessem a compaixão de Deus. Era isso que Deus estava fazendo, sendo generoso e amando aquele povo. Meus amigos, Deus nos ama e nos ama com generosidade, mesmo que nós não mereçamos. Ele já nos amou. Foi essa pergunta que Cristo fez para Pedro, né? Pedro, tu me amas? Porque Jesus já tinha amado toda a humanidade e amou com generosidade a ponto de dar a vida por ele. E a perguntinha que fica aqui no rodapé da lição é a seguinte: Deus continua manifestando o seu amor por você, além das expectativas razoáveis? Você tem sentido isso na sua vida? Se você sente isso, compartilhe esse vídeo com alguém. Deixe aqui o seu comentário. Vamos orar? Pai bondoso, obrigado porque o Senhor nos ama com generosidade. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor tem dado para nós aquilo que necessitamos. Ajuda-nos, ó Pai, de forma voluntária também, de um coração agradecido, a te amar e fazer a tua vontade. Dá-nos um dia de paz,
nos prepare para o teu reino. Nós te clamamos no doce nome de Jesus. Amém. Até amanhã, a próxima meditação.